Muitas pessoas querem ser fluentes em inglês, mas não sabem qual passo a passo seguir, qual caminho percorrer. Aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como eu me tornei fluente em inglês em 2 anos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Meu nome é Vinícius Safiotti, seu teacher de inglês. E se você é novo por aqui, se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de clicar no botão vermelhinho aqui e se inscrever no meu canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica. E também ative as notificações para você ser avisado sempre que rolar um vídeo novo aqui no canal. Se você quer receber dicas diárias no seu celular, dicas de inglês, estratégias, insights, é só você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição, entra lá no meu Telegram, porque ali eu posto todo santo dia uma dica, uma estratégia, um novo ensinamento. Isso é muito legal para você manter contato com o inglês e sempre aprender algo novo, tá bom? O link vai estar aqui embaixo e também no primeiro comentário desse vídeo. Bom, pessoal, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que você clicou, né? Você clicou nesse vídeo porque você tem um sonho de ser fluente em inglês, você precisa ser fluente em inglês. Hoje em dia, se você não fala inglês, se você não tem pelo menos um nível avançado, você simplesmente é descartado do mercado de trabalho. Claro, falando aí, né, de ótimos empregos no Brasil. O fato é o seguinte, é que você precisa se mexer para ontem, não é mesmo? E aqui eu quero contar um pouquinho da minha história, mostrar para vocês como que eu consegui chegar à fluência em 2 anos, e eu espero que você aplique tudo que você vai aprender aqui, porque se você aplicar, é impossível você também não ter o mesmo resultado que eu tive. A minha história começa quando eu tinha 12 anos de idade. Meus pais sempre falavam pra mim: "Ah, Vini, porque você precisa aprender inglês, porque inglês é muito importante, porque você vai fazer curso de inglês". Então, aos 12 anos, os meus pais me matricularam em uma escola de inglês tradicional, que é a Cultura Inglesa. Acho que você deve conhecer essa rede, não é mesmo? Acontece que com 12 anos de idade, você não tá tão preocupado, né, em aprender inglês, né, em estudar. Com 12 anos de idade eu tava mais preocupado em jogar videogame, jogar bola com os meus amigos, eu tava nem aí pra inglês. E sempre que chegava no horário das aulas, eu fingia pros meus pais que eu estava dormindo, só pra eles não me levarem. Eu fiquei assim, mais ou menos uns 2 anos, até que chegou um dia que eles, se cansaram e aí me tiraram da escola de inglês, me tiraram do Cultura Inglesa. Ou seja, eu tive a oportunidade de aprender inglês, de levar a sério, mas eu não me dediquei, eu tinha preguiça, né? Agora, eu só fui dar valor realmente pro inglês quando eu entrei na faculdade. Eu me formei primeiro em engenharia mecânica, eu entrei na faculdade de engenharia mecânica, só que eu não falava inglês. E todas as oportunidades de estágio, de emprego que eu me candidatava, pedia pelo menos inglês avançado. E eu não tinha nem inglês básico, muito menos avançado, não é? Foi aí que eu comecei a pensar, poxa vida, como eu perdi tempo na minha vida, eu deveria ter me dedicado antes no inglês como meus pais me falaram. Eu não passava em nenhuma entrevista de emprego, galera, e olha que eu me candidatava toda semana, todo dia, em pelo menos umas 5, 6 vagas de emprego para engenheiro, e eu não conseguia passar, mesmo cursando uma ótima faculdade de engenharia, que era a FEI, que fica aqui em São Paulo. A FEI, ela é considerada uma das melhores faculdades de engenharia do país e mesmo assim eu não conseguia emprego, não conseguia estágio porque me faltava o inglês. Só que aí eu tinha duas opções, ou eu desistia ou eu corria atrás. Eu, obviamente, não desisti, eu corri atrás do inglês. Só que aí eu comecei a refletir em algumas coisas. Eu via que alguns amigos meus, na verdade a maioria deles, né, faziam curso de inglês, fazia WhatsApp, Cultura Inglesa, Wizard, todas essas grandes redes, né, muitos amigos meus faziam cursos de inglês tradicional, só que quando eles iam falar, não falavam porcaria nenhuma. Foi aí que eu comecei a pensar, bom, será que eu vou seguir o mesmo caminho que eles ou eu vou seguir um caminho diferente? E aí eu comecei a pesquisar e a estudar muito ensino de idiomas. E foi aí que eu percebi que as escolas de inglês tradicional, elas erram em alguns pontos. E eu percorri um outro caminho, o caminho contrário das escolas tradicionais, e foi isso que me fez chegar à fluência em 2 anos. E para eu te explicar exatamente o que eu fiz, eu quero que você pense comigo. Como que você aprendeu português? Os seus pais te matricularam em uma escola de língua portuguesa e fizeram você comprar um livro para você ficar decorando várias regras de gramática?
Claro que não, né? Assim que você nasceu, você entrou em um mundo 100% português. Então todo mundo falava português com você. Seus pais, a professora da escola, os seus amiguinhos da escola, os seus tios, os seus primos, as suas tias. Era 100% português. Era TV em português, rádio em português. Depois que a gente escutou tanto português, a gente começou ao quê? A compreender, a entender. Quando eu começamos a compreender o português, a entender o que as pessoas estavam falando, o que a gente fez? A gente começou a imitar as pessoas. E foi nesse momento que você e eu começamos a falar as nossas primeiras frases, as nossas primeiras palavras. E aí eu comecei a pensar, bom, se eu aprendi português assim, por que eu preciso aprender inglês de outro jeito? Se eu aprendi português primeiro entendendo para depois imitar, por que eu tenho que comprar vários livros de gramática e ficar 5, 6 anos em escola tradicional estudando gramática? Não faz sentido isso para mim. E foi aí que eu comecei a focar as minhas energias em entender primeiro inglês. Eu acho que você já deve ter cansado de ouvir que o listening, a compreensão, é um dos aspectos mais importantes para quem quer chegar à fluência. Pensa comigo, como que começa a comunicação? Você só está vendo esse vídeo até agora, por quê? Porque você consegue me entender, porque eu falo e a mensagem chega até você e você consegue me entender. Se você não conseguisse me entender, já era para você ter saído desse vídeo, não é mesmo? Se você consegue me entender, você consegue se comunicar comigo. Então a comunicação, ela começa primeiro no entendimento, para depois a fala. E eu sei que, Vini, porque eu quero ser fluente em inglês, porque eu quero falar, não sei, tal. Só que a pergunta que você tem que fazer é, eu entendo inglês? Não adianta você querer falar inglês se antes você não entender. E isso vai servir para qualquer idioma, não importa o idioma que você for estudar. Aqui a gente está falando de inglês, mas serve para espanhol, para alemão, para mandarim. Qualquer língua que você for estudar, o seu foco primeiro tem que ser o entendimento, a compreensão, o listening. Vai chegar um determinado momento que a sua compreensão vai estar muito boa, você vai estar entendendo muito bem. O que isso significa? Isso significa que você trabalhou o seu input, ou seja, você absorveu o máximo de inglês que você podia. Quando você chegar nesse ponto, o que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a imitar os nativos, imitar o americano, imitar o britânico. Foi assim que você aprendeu português e é assim que você vai aprender inglês, através da imitação. Ou seja, você entendeu, imitou, entendeu, imitou. É assim que a gente faz. Depois que eu segui isso, depois que eu comecei a focar muito no meu entendimento e comecei a imitar os nativos, eu me inscrevi para algumas bolsas de intercâmbio na faculdade, no meu último ano de engenharia. E foi aí que eu consegui uma bolsa de intercâmbio através do Ciências Sem Fronteiras. Eu fiz a prova do TOEFL, tirei uma ótima nota, fui aprovado na faculdade lá da Austrália, que é a RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, e aí eu fiquei na Austrália por praticamente 2 anos estudando engenharia mecânica. Eu tenho certeza que se eu tivesse seguido o método das escolas tradicionais, ou se eu tivesse comprado vários livros de gramática e ficasse 5, 6 anos estudando só isso, dificilmente eu teria passado no TOEFL, dificilmente eu teria conseguido o meu intercâmbio. Então, eu quero que você saia desse vídeo agora sabendo exatamente o que você tem que fazer agora. Trabalhar e focar na sua compreensão auditiva e depois que você já estiver bem confortável, o que você vai fazer? Você vai imitar os nativos. Aprender um idioma não precisa ser algo chato, algo maçante, sabe? Pode ser algo divertido e pode ser algo prazeroso para você. Espero muito que tenha gostado desse vídeo e não esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você gostou, também para você receber outros vídeos, outras dicas. E também não esqueça de entrar lá no meu canal do Telegram para você receber dicas diárias todo santo dia no seu celular. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.